Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino, com 40 e poucos anos. Sou um homem pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa cinza. O ambiente de nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje, meu querido vestibulando, nós trataremos do tema A Prosa do Graciliano Ramos e a Poesia de João Cabral de Melo Neto. Então, vamos para a nossa questão 1 de hoje. Uma poética da escassez e da negatividade enuncia-se aí em Vidas Secas, como contraposição ao pitoresco, ao descritivismo e ao gosto retórico presentes na tradição do romance da seca, desde o naturalismo do século XIX até o regionalismo dos anos 30. Tal poética da escassez e da negatividade configura o estilo de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, que pode ser perfeitamente caracterizado como, aí nós temos letra A, hiperbólico, letra B, digressivo, ou talvez conciso, ou ainda, vestibulando, um estilo rebuscado, ou, quem sabe, moralizante. Eis aí a nossa primeira questão. Então, quando ele fala uma poética da escassez, meu amigo, tem uma dupla conotação na obra Vidas Secas do Graciliano Ramos. É escassez da linguagem, porque as personagens, o Fabiano, assim, a Vitória, pouco falam, pouco utilizam de um vocabulário, tá? Então, há uma escassez de vocabulário, onde o narrador é que vai transcrevendo as vontades dessas personagens através de um discurso indireto livre. Então, escassez da linguagem, escassez também no plano da miséria, no plano do ambiente, da seca, no plano das agruras, no plano do ambiente torturoso para o sertanejo. Então, em Vidas Secas, como ele fala, ele vem em contraposição a um romance pitoresco, ao descritivismo e ao gosto retórico, tá bom? Que eram mais comuns nos romances tradicionais. Então, avançando um pouco mais, praticamente eu já dei o enigma da questão, essa poética da escassez e da negatividade, como eu te falei, na questão do tema, na questão da miséria, na questão da marginalização das personagens, na questão do ambiente inóspito, do ambiente cheio de agruras que esse sertanejo tem que enfrentar, além da escassez da linguagem desses sertanejos, oprimidos pelo sertão, pelo sistema. Beleza? Então, configura-se o estilo do Graciliano Ramos em Vidas Secas, que pode ser caracterizado, já matamos o enigma, meu amiguinho vestibulando, resposta correta, um estilo extremamente conciso, direto, objetivo, tá? Econômico, com frases curtas. Beleza, vestibulando? Matamos a primeira de hoje. Meu amigo vestibulando, dando prosseguimento à nossa linda e maravilhosa aula de literatura, leiam o poema O Poeta de João Cabral de Melo Neto para responder questões 2 e 3.
Só lembrando que nós estamos falando sobre a poesia de 45, a terceira fase do modernismo no Brasil. Aí ele começa o poeta, no telefone do poeta, desceram vozes sem cabeça, amigão, te liga nessa imagem, porque aparentemente ela não tem muita lógica. E quando a linguagem não tem muita lógica, você já começa a desconfiar que ela está começando a caminhar para uma tendência surrealista, que é uma marca da poesia, às vezes, em alguns momentos, do João Cabral de Melo Neto. Tudo bem? Essa imagem já me instigou e tem que te instigar também a esse raciocínio. Caminhando um pouco mais... Então, no telefone do poeta desceram vozes sem cabeça, desceu um susto, desceu o medo da morte de neve. O telefone com asas, olha as imagens enigmáticas. E o poeta, pensando que fosse o avião que levaria de sua noite furiosa aquelas máquinas em fuga. Professor Jonas, que imagens insólitas são essas? Que imagens mais assim transcendentais, mais subjetivas? Pois é, eu estou te alertando. Quando você perceber num poema versos que trabalham essas imagens mais subjetivas, essas imagens sem muita lógica, essa ilogicidade na linguagem, essas imagens assim meio transcendentais, meio abstratas, não hesita, querido, com certeza ele está bebendo da fonte da influência do surrealismo, tranquilo? Que é uma marca de alguns poemas do João Cabral, não todos. Avançando um pouco mais. Ora, na sala do poeta, o relógio marcava horas que ninguém vivera. O telefone, olha, mais uma imagem insólita. Você vai tentar interpretar esse verso, você não consegue. O telefone, nem mulher, nem sobrado. Ao telefone, o pássaro trovão, tá bom? Avançando um pouco mais, olha essa imagem. Ao telefone, o pássaro trovão. São poema marcado por muitas imagens insólitas, muitas imagens diáfanas, tá? Muitas imagens fluidas, sem muita concretude. Isso é surrealismo em poesia, tá? Caminhando um pouco mais, meu amigo, nessa nossa viagem, nessa nossa saga rumo à aprovação gabaritar da literatura, aí nós vamos ter nuvens, porém brancas de pássaros. Acenderam a noite do poeta. Olha a imagem, nuvens brancas de pássaro acendem a noite do poeta. E nos olhos, vistos por fora do poeta, vão nascer duas flores secas. Ó. Então, você vê que a dimensão dessas imagens, você vê que a metaforização do poema conduz para imagens insólitas, imagens que não têm muita logicidade no contexto material. Isso é uma característica que ela vem se arrastando desde a primeira fase do modernismo, que é o chamado surrealismo, querido vestibulando, tá bom? Então, estou traduzindo para ti, não esquece disso. Anotou tudo bonitinho aí? Revisita a aula. Então vamos matar a questão 2. O poema exemplifica uma vertente da poesia, uma vertente. Eu não estou dizendo que toda a poesia do João Cabral de Melo Neto visite essa tendência mais transcendental, dessa imagem surrealista, tá bom? Então, mas aí nós percebemos essa tendência. Além do mais, como se não bastasse, você pode perceber que o tema desse poema é o próprio poeta, tá? São as concepções do poeta.
é a inspiração do poeta. Então, quando você tem, vestibulando, um poema, onde o tema do poema é o próprio poeta, é o lavor do poeta, é o ofício do poeta, é o ato de construir a poesia, saiba, meu querido vestibulando, que você está trabalhando com uma função da linguagem chamada de metalinguística. E como se trata de um poema, é um metapoema, beleza? Mas a função é a metalinguística. Avançando um pouco mais aqui nas alternativas, o poema exemplifica uma vertente da poesia dele que caracteriza-se por ser nacionalista. Não, eu não vejo nacionalismo aí. Um poema mórbido, não, também não vi essa coisa negra, essa coisa melancólica da morte. Isso não é Álvares de Azevedo, né? Convenhamos, meus amigos. Um poema social, também não vi essa vertente. Embora o João Cabral de Melo Neto, ele passeie muito nessa vertente das questões sociais, tá bom? Beleza. Metalinguístico, poxa, professor, o senhor já denunciou a resposta correta. Pois é, essa é a nossa intenção. Então, quando você vê que o texto, ou então o poema, trate do próprio fazer poético, do ato de ser poeta, tá bom? Do ofício de ser poeta, nós estamos trabalhando com um tema chamado de uma função da linguagem chamada de metalinguística. Beleza, meu querido? Tá aí a alternativa correta desse enigma, letra D, metalinguística. Caminhando um pouco mais, vamos logo destruir a nossa questão de número 3. Viram como eu falei ainda agora? A atmosfera onírica do poema. Toda vez que você tem essas imagens ligadas ao insólito, imagens que você vai... eu não estou vendo muita lógica nessas imagens, nesses versos. Tudo é tão transcendental, tudo é tão surreal, tudo parece um sonho, as imagens parecem um pesadelo. Então, meu querido, quando você perceber essas imagens ligadas ao onírico, onírico quer dizer sonho, imagens ligadas ao pesadelo, imagens ligadas, vai aprendendo, vai anotando, imagens ligadas ao inconsciente, imagens ligadas ao plano do subconsciente, do pesadelo, do sonho, com certeza, querido, é influência do surrealismo. Mas vamos avançando nessa nossa viagem maravilhosa pelo universo da literatura. A atmosfera onírica do poema denuncia a influência, sobretudo, da seguinte vanguarda europeia. Olha só como ficou mamão com açúcar para ti, não foi? Vamos lá ver. Opa! Olha aí, tio Jonas, apareceu logo na A. Pois é, vanguarda surreal, que trabalha essas imagens ligadas ao plano do onírico, do sonho, do pesadelo, do inconsciente, do subconsciente, ou imagens ligadas a um cubismo, ao plano geométrico, à fragmentação da linguagem. Não, não é cubismo isso. Ou talvez uma linguagem que trabalha os conflitos interiores, as dores, os conflitos do indivíduo, que vão buscar dentro da alma aquela introspecção de dor, de sofrimento. Não, não é expressionismo. Impressionismo também não é um impressionismo que prevalece mais na pintura, aquelas pinturas lá, pinceladas negras do Monet, tá? Não, também não me parece ser impressionista. E por último, a era da máquina, do futurismo, da modernidade, do avanço tecnológico, da industrialização, do automóvel, do avião. Não, também não é futurismo, nós não percebemos isso na questão. Senhoras e senhores, é lógico, meu querido vestibulando, que a resposta correta eu já tinha cantado o enigma para ti, morre na letra A. Beleza?
Então, meu querido vestibulando, na aula de hoje, nós vimos um pouquinho da obra do Graciliano Ramos, da característica dele, do estilo conciso dele. Nós vimos também a obra característica do João Cabral de Melo Neto. Assuntos que são super importantes para ir cobrados no vestibular da UEA, beleza? Então, segue o Preverte UEA em todas as nossas redes sociais, meu querido. Tchau, tchau!